Trânsito Netuno-Saturno. Netuno-Saturno. Através do signo, casa e aspecto, Saturno indica, entre outras coisas, onde nos sentimos fracos, incompletos ou inseguros. Normalmente tentamos esconder esses sentimentos incômodos, tanto de nós mesmos quanto de outras pessoas. Entretanto, quando Netuno em trânsito forma um aspecto com Saturno, e isso se aplica tanto aos trânsitos harmoniosos quanto aos difíceis, as nossas defesas nessa área caem e somos obrigados a encarar nossas dúvidas e fraquezas mais íntimas. Consideremos, por exemplo, o caso de um homem com Saturno na terceira casa que teme não ser inteligente o bastante e se sinta incapaz de comunicar-se bem. Por pensar que é inadequado nessa área, ele fará o que puder para defender ou proteger-se contra ter, eventualmente, que enfrentar esses sentimentos. Ele tentará evitar situações nas quais possa parecer burro. Pode acusar gente do tipo intelectual de falar coisas sem sentido. Ou pode compensar sua insegurança nessa área trabalhando duramente para desenvolver-se mentalmente e a capacidade de comunicar-se. Lendo, fazendo cursos e colecionando tantos diplomas quanto seja capaz. Minimizar a importância dos assuntos da casa 3 ou a abordagem contrária de tentar tornar-se senhor dessa esfera são tentativas que ele faz para proteger-se contra os seus sentimentos básicos de fraqueza. Netuno em trânsito, formando um aspecto com Saturno na sua casa 3, encontrará uma maneira de dissolver ou desgastar essas defesas e de expor suas inseguranças e medos subjacentes. Além de indicar as áreas de nossa vida nas quais nos sentimos fracos e incapazes, Saturno mostra também onde sentimos dor. É natural que queiramos nos esconder da dor ou evitá-la, de maneira que encontramos maneiras de nos proteger. Quando Netuno em trânsito forma um aspecto com Saturno, entretanto, solapa essas barreiras protetoras e revela a ferida que está por baixo delas. Paul, nascido com Saturno em Capricórnio na 11ª casa, a dos amigos e grupos, é um bom exemplo disso. Seu pai era um diplomata inglês que se casou com uma indiana. Quando tinha 6 anos, Paul foi estudar no internato na Inglaterra. Em parte por causa de ser mestiço, ele se sentia diferente dos outros alunos e nunca foi completamente aceito por eles. Sua maneira de lidar com a situação foi decidir que se tornaria tão poderoso e bem-sucedido na vida que as pessoas teriam que respeitá-lo. E foi exatamente isso que ele fez. Por volta dos 35 anos, ele havia construído um próspero negócio, era um homem rico e influente. Entretanto, quando Netuno em trânsito entrou em conjunção com Saturno na sua casa 11, na idade de 54 anos, Paul vendeu sua empresa e envolveu-se com o movimento da potencialidade humana e outras formas de autoexploração psicológica. Através da terapia de grupo, ele reviveu a vulnerabilidade e insegurança que sentia entre outras pessoas e percebeu que a decisão que tomara aos 6 anos de ser bem-sucedido nada mais era do que uma defesa contra sentimentos de dor e inadequação. Paul estruturara toda a sua vida de maneira a evitar aquela dor e foi somente depois dos 50 anos, quando Netuno em trânsito entrou em conjunção com seu Saturno, que ele percebeu tal coisa. Ele estava desnudado, sentindo apenas a raiva e a dor que originalmente sentira aos 6 anos, mas que havia conseguido esconder e compensar durante tantos anos. O trânsito fez com que se tornasse possível para ele enxergar através de suas defesas e deu-lhe uma oportunidade de contatar com os sentimentos que estavam enterrados. Reconhecendo o menino de 6 anos, machucado,
que havia em seu interior e, cuidando dele, Paul acabou podendo libertar-se do princípio sobre o qual estruturara sua vida. Ele não precisou mais ter sucesso para provar que era um ser humano aceitável. Saturno, o construtor de fronteiras, serve para barrar a nossa consciência, o acesso àquelas partes de nós mesmos das quais não gostamos e que nos incomodam. Netuno, o destruidor de fronteiras, solapa as defesas de Saturno e expõe o que mantivemos oculto. Netuno em trânsito, em trígono ou sextil com Saturno, faz isso mais delicado ou gradualmente do que a conjunção, quadratura ou oposição em trânsito. Mas ainda assim não se trata de uma experiência fácil de ser suportada pelo nosso ego. Podemos até mesmo sentir que vamos enlouquecer. Entretanto, deixar nossa imagem atual se desfazer e restabelecer a ligação com aquilo que excluímos de nossa identidade faz com que possamos mudar e crescer. Devemos nos lembrar também que não reprimimos ou negamos somente os nossos aspectos negativos. Saturno tenta proteger-nos contra a dor e a insegurança, ou qualquer outro sentimento ruim que nos recusamos a reconhecer, mas também podemos estar reprimindo algo de nosso potencial positivo. Recursos inexplorados ou capacidades criativas que foram sufocadas no decorrer do nosso desenvolvimento. Os trânsitos Netuno-Saturno removem barreiras que se interpõem no caminho do desenvolvimento desses novos dons e talentos ocultos. Saturno significa também restrições impostas a partir do exterior na forma de regras que nos são impostas por figuras de autoridade e por convenções sociais. Netuno em trânsito destruirá igualmente essas fronteiras. Sob trânsitos Netuno-Saturno, podemos ser forçados a agir de forma diretamente oposta ao que nossos pais ou a sociedade acreditam que deveríamos nos comportar. Uma mulher inglesa, branca, bem educada, por exemplo, que tinha Netuno em trânsito na 7ª casa, em quadratura com o seu Saturno natal, na 10ª casa, apaixonou-se por um negro e casou-se com ele, para a grande desaprovação de sua família e de seus amigos. Através dessa experiência, ela teve de enfrentar e ultrapassar os condicionamentos e regras que lhe haviam sido impostos a partir do exterior e a um ponto que ela jamais questionara. Sob trânsitos Netuno-Saturno, toda a nossa visão de mundo pode mudar. Nossas crenças e ideias chegam para substituir nossa antiga maneira de ver a vida. No trígono ou sextil em trânsito, isso pode acontecer mais suavemente. Teremos revelações ou insights que alteram nossa percepção da realidade, mas não teremos qualquer grande dificuldade de integrar as estruturas já existentes em nossa vida. Na quadratura ou oposição em trânsito, geralmente, encontramos maior resistência interna ou externa no processo de assimilação de nossas novas ideias ou visões. A facilidade com que essas mudanças se realizam sobre a conjunção em trânsito depende em grande parte dos aspectos natais em relação a Saturno na carta de nascimento. Netuno tem inclinação para o místico e o espiritual e facilmente se deixa levar por voos da imaginação. Saturno tem seus pés firmemente plantados no chão, no domínio da praticidade e do bom senso. Netuno dissolve nossa separatividade e nos torna conscientes de nosso lado universal e sem fronteiras. Saturno define nossa individualidade, onde terminamos e onde os outros começam. Essas duas energias, obviamente, não são duas grandes amigas. Mesmo assim, Netuno em trânsito, em trígono ou sextil em relação a Saturno e, em alguns casos da conjunção em trânsito, sugere um período de nossa vida no qual possamos unir com sucesso a visão intuitiva ou espiritual com a praticidade e a realidade cotidiana. Temos compaixão e empatia pelos que estão à nossa volta,
mas ainda assim sabemos quando estabelecer o limite se outras pessoas pedem demais ou de alguma forma invadem nossas fronteiras. Entretanto, no caso da quadratura e da oposição em trânsito, e em conjunções em trânsitos difíceis, sentiremos maior tensão ao tentar integrar ou misturar as energias contrastantes de Netuno e Saturno. Revelações netunianas sobre a interligação de tudo que é vivo podem ameaçar o nosso lado que trabalhou tão duramente para construir e manter uma identidade individual, Saturno. Temos medo de que reconhecer nossa universalidade signifique perder nossa individualidade. Até certo grau, isso é verdade. Para sentir nossa unidade essencial com tudo que é vivo, temos que efetivamente renunciar à noção de nós mesmos como algo totalmente separado e distinto. Entretanto, a universalidade, quase por definição, significa a inclusão de tudo. Não exclui a individualidade, embora não percamos completamente nossa individualidade. Ainda é possível reconhecer e sentir o nosso lado universal e sem limites. Os trânsitos harmoniosos de Netuno para Saturno também indicam tempos em que, com paciência e disciplina, podemos traduzir a inspiração criativa em alguma forma de expressão concreta. A quadratura e a oposição em trânsito trarão mais problemas nesse particular. Podemos ter uma visão, Netuno, de algo que gostaríamos de realizar ou exprimir, mas encontramos inúmeros bloqueios e resistências internas e externas, Saturno, no nosso processo de dar forma ao que está na nossa imaginação. A paciência e a persistência podem ajudar, mas também precisamos parar e examinar mais de perto por que estamos encontrando dificuldades. O que os bloqueios significam e o que está tentando nos contar? O problema, por exemplo, pode ser que esteja nos fazendo falta alguma técnica ou conhecimento, Saturno, que devemos adquirir antes de implementar com sucesso a nossa visão. Ou pode ser que o que gostaríamos de realizar é grande ou extremado demais e, portanto, impraticável ou ilusório. Se for isso, podemos precisar de um ajuste na escala de uma realização para alinhá-la com aquilo que é humanamente possível ou torná-la mais aceitável para os outros. Gostemos ou não disso, quando Netuno corre em direção a Saturno, podemos ter que trabalhar dentro dos limites daquilo que os elementos mais convencionais do sistema são capazes de perdoar. E, em alguns casos, fracassar na realização de nossos sonhos ou visões não está ligado a forças externas que estejam nos bloqueando, mas com algo no interior de nós mesmos que insiste em sabotar nossos esforços. Se for esse o caso, precisamos então nos perguntar por que tememos o sucesso. Teremos nós um lado que se sente culpado por realizar nossas próprias ambições, ou que inconscientemente teme a inveja dos outros, ou que outras pessoas parem de gostar de nós caso tenhamos sucesso? Saturno está associado com os limites, e isso inclui o corpo físico que nos contém. Os trânsitos Netuno-Saturno mais difíceis às vezes coincidem com doenças ou indisposições que drenam nossa vitalidade. Cansaço e confusão provavelmente terão origem psicológica nesse momento. Mas é sempre bom consultar um médico se os sintomas físicos persistirem ou se tivermos suspeitas de que algo possa estar destruindo secretamente nossa saúde. Trânsitos de Netuno para Saturno podem nos fazer sentir que estamos perdendo o controle sobre nós mesmos. No passado, podemos ter sido práticos ou disciplinados, e agora somos distraídos, perdidos, sonhadores ou apenas absolutamente preguiçosos. Pensávamos que nos conhecíamos perfeitamente, que tínhamos o controle da nossa vida, mas agora não temos certeza do que é real e do que é irreal. Algumas vezes, esses trânsitos nos privam de elementos de nossa vida,
propriedades, pessoas, posses ou sistemas de crenças, com os quais nos identificamos muito. Mesmo que isso seja assustador, podemos ter que nos deixar desintegrar, antes que possamos nos recompor novamente de uma maneira nova. Um conselheiro, um terapeuta ou analista experiente e amigo pode nos ajudar através desse processo.